Olá, bom dia, a paz do Senhor Jesus a todos. Estamos iniciando mais um devocional, estamos iniciando também mais uma semana para a glória de Deus. Hoje é dia 3 de novembro, de 2025 e vamos fazer menção hoje da palavra do Senhor. Estamos no livro de 1 Samuel, no seu capítulo de número 2 e hoje a gente finaliza esse número 2. Já foram 3 dias nesse capítulo 2, mas glória a Deus. Vamos lá, vamos ler. Profecia contra a casa de Eli. Veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: assim te diz o Senhor. Veio um homem de Deus, viu? Não me manifestei, na verdade, à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó. Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso, para trazer a estola sacerdotal perante mim. E dei à casa do teu pai todas as ofertas queimadas aos filhos de Israel. Aqui o Senhor, quando ele vai falar com alguém, ele sempre relembra, para que a pessoa entenda da onde a pessoa veio e por que aquela pessoa está ali. E o Senhor vai dizendo: eu escolhi. Dentre todas as tribos eu te escolhi. Dentre todos, eu escolhi você para queimar o incenso ao meu altar. Eu escolhi vocês como sacerdote. É honra. O Senhor está dizendo assim: eu te dei honra no meio de todos. Eu escolhi, Aleluia. Porque pisais aos pés os meus sacrifícios. Ele está dizendo assim, eu te escolhi para você fazer tudo para mim. Do meio de todas as tribos eu escolhi vocês. E por que agora você pisa nos meus sacrifícios? É forte. Você pisa nos meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares que ordenei se me fizessem na minha morada. E tu, por que honrarás aos teus filhos mais do que a mim? Olha o que o profeta está falando a Eli. Porque ele está honrando mais os filhos do que a Deus. É forte. Para tu, eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel: na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora, diz o Senhor, meu Deus, o Senhor, ele diz: eu dizia que você andaria na minha presença para sempre, perpetuamente. É como se eu dissesse assim, eu me arrependi do que eu disse. O Senhor não é homem para que se arrependa. Mas tem atitudes das pessoas que nos deixa tão revoltados. Aqui, os filhos de Eli pisam nas ordenâncias do Senhor. Desfaz das orientações de Deus. Eli assiste a tudo isso e não toma uma atitude. Como se o Deus fosse os filhos. Quantas pessoas fazem isso? Quantas pessoas deixam de honrar o soberano por causa dos seus filhos? Quantas pessoas pedem um filho a Deus e quando essa criança nasce, muitas pessoas
não querem nem buscar a presença mais. Quantas pessoas são relapsos? Quantas pessoas focam na sua casa e esquece das coisas do Senhor? Eu sei que a nossa casa é o nosso primeiro ministério, mas nossos filhos precisam ver em nós, ter em nós um exemplo. E qual é o exemplo que você está dando aos seus filhos? O que ele está vendo em você para seguir seus passos? Ele está vendo uma pessoa que deixa de ir para a casa do Senhor por qualquer motivo, uma pessoa que deixa de obedecer a Deus por causa dos outros, por causa de qualquer um, eu deixo. Sabe por quê? Porque a sua responsabilidade é com a sua casa. Se você para de ir buscar o Senhor, de ir para a casa do Senhor, por causa de alguma coisa que aconteceu com você na casa do Senhor, e ali você vai ensinando aos seus filhos algo que Deus não manda, que é não congregar. É até correto nas suas atitudes, mas você não está ensinando o caminho aos seus filhos. Qual o caminho? Você tem que olhar para Cristo. Você não pode olhar para as pessoas. Precisamos fazer o que Deus falou, as ordenâncias de Deus. Não é fazer como esse povo aqui, ó, que pisa nas ordenâncias de Deus. Os filhos de Eli, Deus diz que eles pisam nos meus sacrifícios. O Senhor deixa uma ordenância para mim e para você, para a gente ensinar aos nossos filhos. Outro dia eu estava pensando sobre isso. Outro dia eu disse assim: a minha responsabilidade com a minha casa, com os meus filhos, vai além de qualquer pessoa. As pessoas podem me fazer mal. As pessoas podem se levantar contra mim. Mas eu tenho que continuar de pé na presença do Senhor e fazendo o que Deus me manda. Porque a minha obrigação é com a minha casa. A minha obrigação é mostrar para minha família o quanto eu sou forte, o quanto eu sou dependente de Deus, o quanto eu sou obediente a Deus. E se eu paro por causa de alguém, a minha família que vai padecer. Não é a família desse alguém que vai padecer, é a minha. É a minha. Porque eu tô sendo fraca. Porque eu tô sendo relapsa. Porque eu deixei desanimar por causa de alguém. Então você tem que fazer o contrário do que muitas das vezes nós fazemos. Você tem que ficar fortalecido de pé porque você, a sua casa precisa de você, a sua família precisa de você. Não é ninguém. Ninguém vai sair de lá para ensinar os seus filhos o caminho que ele deve andar. Então você não deve se influenciar pelas coisas que acontecem. Entende? Eu disse, meu Deus, realmente, se eu parar, eu tô botando minha família toda em risco. Eu tô botando minha família toda em risco. Isso se eu parar, mas você, que sabe do seu chamado, sabe que o Senhor tem algo na sua vida, e você não busca a Deus, você, eu vou lhe dizer, é como se você estivesse louca ou louco. Porque quando a gente, eu mesmo, né, eu era convertida, eu não digo nem que eu era convertida, porque a pessoa que ela se converte, ela não abandona Jesus. Quando você tem um verdadeiro encontro com Jesus, você não abandona Jesus. Eu sei que tem pessoas que podem não concordar com isso, mas de fato é verdade. Quando a gente abandona Jesus, a gente não teve um verdadeiro encontro com Ele. Porque quem tem um verdadeiro encontro com Jesus não precisa sair da presença dele nunca mais. Pelo menos hoje é assim que eu me sinto.
Então, quando eu abandono ali a casa do Senhor e começo a apresentar minha filha bebida, começo a apresentar minha filha pagode, começo a apresentar minha filha um homem, outro homem, outro homem, ali eu tô dando o pior testemunho que alguém pode dar a um filho. Você pode ser guerreira, você pode ser honesta, você pode ser trabalhadora, você pode fazer tudo e você pode ensinar até a sua filha a fazer, e ao seu filho a fazer tudo isso. Você é homem também, você pode ser guerreiro, trabalhador, mas você não está ensinando os valores de Cristo. E a pessoa que não teme a Deus, ela não é nada. Alguém sem temor a Deus, ele não é nada. A palavra do Senhor vai dizer assim, ó, que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Por quê? Porque se eu temo, eu não vou fazer isso aqui. Se eu temo a Deus, eu vou guardar esse mandamento. Se eu temo a Deus, eu não vou por esse caminho. Se eu temo a Deus, e meu filho é o meu reflexo. Às vezes tem gente que diz assim, mas não foi isso que eu mostrei, né? Nessa guerra do Rio de Janeiro mesmo. Muitas mães falam assim, eu não botei arma na mão do meu filho. Eu não botei arma na mão dele. E de fato ela não botou. De fato ela trabalhou. De fato ela o instruiu. Pode ter muitas mães ali que ensinou até a palavra de Deus. Eu acredito que tinha muitas mães que serviam ao Senhor. Mas em muitos momentos, né, a gente vem servir ao Senhor depois que o estrago está feito. Muitas das vezes essa mãe decidiu servir ao Senhor depois que o filho já estava com a arma na mão. E o que foi que ela apresentou? O que foi que ela mostrou? O que foi? Porque eu vejo hoje muitas mulheres que têm filhos, vai para um monte de curtição, bebida. Eu já fiz isso. Não estou condenando. Eu estou dizendo sobre atitudes. Curtição, bebida, vai para tudo quanto é canto. Sobe e desce e seu filho tá lá. Tá em casa. Tá com a tia. Tá com a avó. Paguei alguém para cuidar. E a gente vai perdendo um tempo precioso. Quando o filho vai crescendo, então a gente ama, né? Que já toma banho sozinho, come sozinho, faz tudo sozinho. A pessoa só passa um olho. E você curtindo. E aí? Eu não vou nem dizer, né? Não precisa nem falar. Quando as pessoas fazem isso, vai empurrando sua obrigação, a sua responsabilidade para outras pessoas. Porque tá muito ocupado com o homem, por exemplo. Às vezes não é nem de curtição, mas deixa seus filhos para estar com o homem. Outro dia eu vi uma mulher que deixou uma criança sozinha para viajar com o marido, o homem dela. Quando voltou, a criança estava morta. Tá presa, claro. Mas a gente tem que começar a repensar, pensar que nossas atitudes vão influenciar ou positivamente ou negativamente. Né? A gente tem que pensar.
Hoje o Senhor está te convidando a pensar. O que é que você tem feito? Você é o pilar da sua casa, você é a coluna. O que é que você tem feito? Eu sou mãe solo da minha primeira filha. E o pai dava uma pensão boa. Eu considerava uma pensão muito boa. Mas a pensão, muitas das vezes eu queria aquela presença dele ali do lado, porque estava difícil educar. Dinheiro não substitui presença. Muitas mulheres brigam pela pensão. Mas eu preferia 1000 vezes a presença do que o dinheiro. Tô dizendo que ele não foi presente, ele ligava, se preocupava. Mas não é a mesma coisa de estar ali. De dividir o fardo. Porque muitas vezes é difícil. A adolescência é muito difícil. Dividir. Aí você procura ela daquele lado e eu procuro do outro. É melhor cada um procurar para um lado do que você ficar rodando procurando sozinha. Quantas atitudes, né, a gente toma impensada. Quantas atitudes. Quantos filhos planejados com a pessoa errada. E hoje essas crianças, né, estão à mercê de qualquer coisa. Essa vai dizer, não é porque eu não tenho Deus que eu não sirvo, né? Porque tem gente que diz que tem, mas não serve ao Senhor, não é a mesma coisa. Servir a Deus é diferente de você achar que tem Deus. É uma mentira que a gente conta pra gente mesmo. Eu tô com Deus, eu oro a Deus. Jó era servo de Deus. Deus vai dizer assim, você viu meu servo Jó? Ele dá testemunho de Jó. Deus dá testemunho de Jó a Satanás. Mas depois que Jó passa pelo processo dele todo, ele vai dizer, Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar. Hoje os meus olhos te veem. O que é isso? Intimidade. Uma coisa é você conhecer a Deus porque você ouve alguém falar. Outra coisa é você ter Deus. E Deus ter você. É totalmente diferente. Isso é servir. E hoje eu quero apresentar para minha filha tantas outras coisas. Mas o tempo passa. E os resquícios do que você apresentou de errado fica. O tempo não volta. Não existe uma borracha pra gente apagar as coisas. A gente vai dar continuidade e tentar fazer o nosso melhor. Mas não existe essa borracha. Infelizmente. E Jesus, ele veio e ele disse que levava sobre si nossas dores, né, nosso pecado. Mas, infelizmente, as consequências dos nossos erros, elas ficam. E a gente tem que saber lidar com isso. Então, se você, hoje, está indo pelo caminho contrário a Deus, retorne. Ou então, se apresente a Ele. Porque quanto antes você decidir pela sua família e por você,
menos estrago será feito. Menos estrago. Você vai dar um basta hoje. Você vai dar um basta hoje. Mas Satanás, você foi até aqui. Daqui em diante vai seguir eu e Deus. E eu vou deixar de ser vergonha. Porque às vezes você não se sente, né? Você não sente que é uma vergonha. Não tô fazendo nada demais, tô saindo, me divertindo, curtindo. Mas vou perguntar ao seu filho o que é que ele sente. Leva seu filho na terapia e veja quanto ele sente sua ausência nesses momentos que você está se divertindo. Pergunta a ele o quanto medo ele já passou por estar sozinho em casa te esperando. Quanto medo. O quanto ele já te julgou no pensamento. Queria estar com minha mãe agora. Queria estar fazendo alguma coisa legal com minha mãe. E você só pensando em você. Quantas vezes eu já chorei hoje, né? Porque quantas vezes eu fiz isso? Planejava praias com amigas. E não incluía minha filha. E aí ela cresce. E aí você chama ela, vamos pra praia comigo? Eu não quero, não. Se ela não tá acostumada a ter sua presença, ela já se acostumou com a sua ausência. Aí quando vai crescendo, a gente quer um filho parceiro. Parceiro de quê, se você me ensinou a ser parceiro? E essas pessoas, esses jovens vai tendo referências. Tô falando, me referindo à mulher, mas é homem também. Porque muitos homens, é difícil até falar. Muitos homens, eles querem filhos, tá com a mulher, querem filhos. E de repente, quando essas crianças, quando se separam das mulheres, ele acha também que eles se separaram dos filhos, que os filhos não são mais dele, né? Aí quando o filho cresce, quer dar uma de pai, uma coisa que nunca foi, né? E o filho não vai engolir isso. E essa consequência é dura. Quando você mais precisa do seu filho, você não tem. E muitas das vezes você colhe uma solidão que vai doer pro resto da sua vida, porque quando dá tempo de consertar as coisas, né? Ótimo. Mas quando não dá, você pode acabar ficando sozinho nos seus piores momentos. Pensem nisso. Vamos terminar de ler, senão a gente não acaba esse capítulo nunca. Portanto, diz o Senhor Deus: andariam diante de mim perpetuamente, porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa. Imagine, o Senhor disse, eu quero vocês perpetuamente para sempre. Agora o Senhor diz, longe de mim tal coisa, longe de mim ter vocês para sempre. Meu Deus. Porque aos que me honram, eu honrarei. Porém, aos que me desprezam, serão desmerecidos. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da tua casa, de teu pai, para que não haja mais velho nenhum em tua casa. Olha só o que o Senhor está dizendo. Vai matar todos os jovens, não vai ficar nenhum. E verás o aperto da morada de Deus. E um tempo... Olha só, isso aqui é muito sério. Sabe por quê? Porque ele está dizendo que por causa do pecado dos filhos de Eli, ele rejeita Eli, rejeita os filhos de Eli, e os descendentes que virão, que seriam os sucessores, também vai pagar o preço.
Você entende que você está botando toda a sua descendência em risco por causa do seu pecado? Está dizendo aqui, ó. Por causa disso, não haverá mais velho na sua casa. Quando fala na sua casa, é descendência. Não haverá mais velho, vão morrer tudo novo. Quantas casas estão com maldição? Esses meninos, na maioria que morreu no Rio de Janeiro, foi de 14, 15 anos, 18 anos. Sofrendo a consequência do pecado. Vai me dizer que não tem... Ah, você tá vendo tudo pelo espiritual. É pelo espiritual. Nossa vida é mais espiritual do que física. E verás o aperto da morada de Deus, há um tempo com que farás a Israel, e jamais haverá velho em tua casa. Homem, porém, da tua linhagem, a quem eu não afastar do meu altar, será para ti consumir os olhos, e para ti entristecer a alma, e todos os descendentes da tua casa morrerão na flor da idade. Ser-te-á por sinal que sobrevirá aos teus 2 filhos, a Ófine e Finéas, ambos morrerão no mesmo dia. Então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que eu tenho no meu coração, e na mente edificar-lhe-ei uma casa estável, e andará ele diante do meu ungido para sempre. Será que todo aquele que restar da tua casa virá a inclinar-se diante dele, para obter uma moeda de prata e um bocado de pão, e dirá: rogo-te que me admitas a algum dos cargos sacerdotais, para ter um pedaço de pão que coma. Olha para isso. Além de morrer na flor da idade, ainda vai mendigar o pão. Foi um povo escolhido por Deus para se alimentar das ofertas, para queimar o incenso. Foi criado por Deus, escolhido entre todas as tribos. Foi honrado diante do Senhor, mas perde toda a honra por causa do pecado. E vai mendigar o pão. Ele está dizendo: eu vou levantar para mim um sacerdote fiel. E os seus filhos se prostrará a ele. Perde a bênção. Ao invés de ser líder, ele vai se ajoelhar a outro líder. Deus é justiça. Deus é justiça. Por causa também aqui, isso tudo também por causa do pecado de Eli. Porque ele foi negligente. Porque ele foi relapso. Olha, quantas mães hoje têm dado celular para seus filhos ficarem quietos. Para seus filhos não abusar. E ali seus filhos, se alimentando de tudo que não presta. E você não tá vendo, sabe por quê? Porque você tá ocupada, né? Demais com as suas coisas. Você não quer que a criança... Meu Deus. E ali tá se alimentando de vários conteúdos, né? Se alimentando de várias coisas e você não sabe nem de quê. Quando o estrago tá formado, você vai culpar quem? Deus? Ai. Quantas crianças hoje, mãe deixando dormir 3 horas da manhã, não sabe nem a hora que o menino dorme com o celular na mão. A noite toda esse menino olhando que não deve internet, aprendendo tudo que é qualquer porcaria. Quando o estrago chega, esse menino não saía nem de casa.
Eu nem deixava sair. Não sei o que foi que aconteceu, não sabe? Só negligência. Só displicência. Perdeu tudo. E ele paga. E a descendência paga. Você tá vendo que tem coisa que você pode estar sofrendo. Ó. De lá de trás. Do que vovó fez. Do que mamãe fez. Do que vovô fez. Papai fez. E você tá pagando. Até a 4ª geração é visitada. Aí você vai dizer assim, é mentira. Assista coisas que muitos satanistas falam para você ver se é mentira. Vigiem, viu? Acordem, despertem para o mundo espiritual. E para o mundo físico também, né? Porque o que você faz no físico interfere no espiritual. E o espiritual interfere no físico. Tá tudo interligado. E quem descarta isso, quem não acredita nisso, eu só lamento por você. Eu lamento, né? Mas o Senhor perdoa nosso tempo da ignorância. Vamos orar? Aleluia. Espero que essa palavra, né, tenha chegado a algum coração. Eu não tô aqui para julgar, porque eu tô aqui até expondo meus erros, né? Porque eu já errei muito, mas hoje eu tô tentando acertar. E você se arrepender e tentar mudar é de Deus. Então, foi só um alerta, não foi julgamento. Foi alerta. Alerta, como eu falei outro dia. Eu até comecei a falar e não concluí. Muitas mães, né, desses meninos, vamos dizer assim, do Rio de Janeiro, né? Muitas se envolveram com pessoas erradas, trouxe isso para o seu filho. Muitas são da vida errada também. Muitas se arrependeram, né? Mas amostrou para o seu filho aquilo. Muitas nunca mostrou, muitas trabalharam demais, como muitas falaram. Eu trabalhava para criar ele e a casa estava ausente. São tantos motivos. Mas a gente não pode se isentar das nossas falhas. Não pode. Se a gente cometeu falhas, a gente não pode se isentar delas. E muitas pessoas hoje eu vejo, né? Como eu já falei aqui, falando sobre comportamentos, sobre levar filhos para paredões, sobre essas músicas hoje em dia que colocamos dentro de casa, que colocamos, né, nossos filhos expostos, orientando também. É como se dissesse assim, ó, isso aqui, o crime é normal, isso é normal. Muitas pessoas que se beneficiam do crime, não são do crime, mas se beneficiam, aceita, ajudinha, aceita. E aquele pecado entrando na casa. E quando seu filho vai parar numa situação dessa, você se arrepende, mas você já errou. É muita coisa, gente. A gente for falar aqui, fica o dia todo citando um monte de situações. Mas Deus é fiel e sabe amar e dá tempo de correr para os braços do Senhor e tentar acertar. Eu sempre falo sobre criação, é algo que mexe muito comigo. E eu sempre bato nisso aqui, porque eu acredito que pode despertar alguma mãe, alguém que esteja assistindo esse vídeo. Amém? Vamos orar. Deus, obrigada por mais esse devocional, obrigada pelas nossas vidas, obrigada por tudo que o Senhor tem feito e tudo que o Senhor ainda há de fazer. Eu te agradeço, Jesus, por tudo o que o Senhor ainda nem fez. Eu te agradeço, porque estamos embaixo das tuas mãos. E o Senhor é bondade, é fidelidade, é amor. O Senhor é justo, o Senhor é maravilhoso. Obrigada por tudo, fica conosco, nos abençoa mais esse dia. É isso que nós choramos e te agradecemos, Pai. Amém.